Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o The Royal Tarot. Então pessoal, vamos para mais uma leitura intuitiva. Eu já vou pedir para você deixar o seu like como forma de agradecimento, tá bem? E se inscrever no canal se você ainda não é membro aqui do canal, não faz parte da família, tá bem? Para você não perder nada, não ficar de fora de nenhuma leitura intuitiva e de nenhuma novidade que eu trago aqui no canal, certo? Hoje então nós vamos fazer uma leitura intuitiva e vamos descobrir o que a espiritualidade tem para nos contar de história aqui, certo? Um recadinho que eu vou dar aqui, pessoal. Eu vou começar a postar agora sempre 2 vídeos do mesmo assunto ou o mesmo tipo de vídeo. Por exemplo, eu vou fazer leitura intuitiva e leitura intuitiva, né? Só que vão ser sempre 2 vídeos, um em português e o outro vai ser em inglês, tá bem? Então, para vocês que acompanham o canal já vão saber que o primeiro vídeo que vai ser postado vai ser sempre o em português, né? E para a segunda opção de vídeo vai ser sempre em inglês, para vocês já terem uma ideia, né, de como que vai funcionar as leituras aqui no canal, tá bem? Então, vocês vão ter essas 2 opções, vocês vão poder assistir vídeos em português, vocês também vão poder assistir vídeos em inglês, para quem gosta, né? Leituras de tarô em inglês, para que a gente possa ter uma maior visibilidade, para que a gente possa ajudar mais pessoas e também ensinar, né, expandir mais o canal, certo? Eu gostaria que vocês comentassem, né, aqui embaixo, após essa leitura, o que vocês estão achando das leituras intuitivas. Eu estou muito feliz com o resultado, tá? Porque existem muitas pessoas que estão comentando e dando feedback, né, falando que as leituras estão batendo e que estão se divertindo com as leituras no canal, né, que estão gostando da minha energia, e eu fico muito feliz, tá? Isso me deixa muito feliz mesmo em saber que vocês estão gostando. O feedback é extremamente importante pra mim. E é isso, então a novidade é essa, tá? Vamos começar a ter também os vídeos em inglês pra quem gosta, pra quem quer também praticar um pouco de inglês, e também para pessoas que não falam português poder ter acesso a essas energias e a esses ensinamentos. Como eu falei, é uma proposta, né? É uma possibilidade, porque quem tá passando por uma jornada espiritual sabe que às vezes a gente faz planos, um despertar espiritual, na verdade. Quem está passando verdadeiramente por um despertar espiritual ou já passou, sabe que o despertar espiritual funciona assim. Nós fazemos planos, né, de fazer alguma coisa naquele dia. Por exemplo, hoje eu vou só gravar vídeos para o canal, quero fazer 10 vídeos para o canal. E aí a espiritualidade vem e diz, hoje você vai ficar só em meditação. Aí você não consegue gravar nada, você tem que ficar o dia inteiro em meditação. Aí no outro dia você acorda e diz, hoje eu vou fazer meditação. E aí a espiritualidade vem e diz, hoje você vai gravar. Então tudo é intuitivo, tudo acontece da maneira como a espiritualidade quer, da maneira como o nosso eu superior quer, porque é um despertar espiritual. E no despertar espiritual a gente oscila muito, né, as emoções. A gente geralmente está fazendo a limpeza e remoção de coisas kármicas, de existências anteriores e até dessa existência, né? Então a gente não tem como prever, mas o intuito vai ser esse, vai ser sempre enviar 2 vídeos, né? O primeiro em português e o segundo em inglês. Então vocês já vão saber que o primeiro vídeo que for pro canal já é em português, vocês já podem assistir, e o segundo já é em inglês. Vocês já sabem que o segundo vídeo vocês não precisam nem vir e assistir se vocês não gostarem, né, de vídeos em inglês. Já fica a dica, tá bem, pessoal? Bom, vamos descobrir então qual é a mensagem hoje da espiritualidade. Espiritualidade, quais são as mensagens para hoje? Mensagem da leitura intuitiva de número 10, se eu não me engano, né? Vamos descobrir então qual é a mensagem intuitiva. Mensagem intuitiva para a leitura de número 10. Ok. Vamos lá então, pessoal. Antes da gente começar a leitura, eu vou mostrar as cartas para vocês, tá bem? A gente tem aqui a carta do Karma, que é a carta do julgamento no tarô tradicional, certo? O 6 de ouros, o Rei de ouros e o Eremita, tá bem? O Eremita. Aí a gente tem no baralho cigano, pessoal, a carta dos pássaros, a carta do buquê, a carta dos caminhos e a carta do chicote. Eu adoro quando vem essa sequência 22-11, ó. Caminhos 22 e chicote 11. 22-11, tá? Porque 22-11 lembra muito o número dos arcanos, o número dos anjos, né?
almas gêmeas, chamas gêmeas, para quem conhece o termo. Mas vamos lá, vamos ver qual é a leitura que a gente tem aqui para hoje. Hoje eu vejo aqui uma situação karmática. Então, uma situação karmática, tá, pessoal? O que é essa situação karmática? O que é o karma, tá? O karma é quando nós repetimos ações e por nós repetirmos ações, nós teremos as mesmas reações, né? Nós teremos os mesmos resultados. Então, sabe quando você diz, aquela situação, aquela pessoa é um karma na minha vida, porque eu sempre repito o mesmo tipo de situação, ou seja, eu sempre repito o mesmo tipo de relacionamento, eu sempre repito o mesmo tipo de dinâmica com os meus amigos, eu sempre repito o mesmo tipo de dinâmica com a minha família, eu não consigo sair dessa dinâmica, né? Isso é o karma. E o karma muitas vezes vem de um conjunto de crenças e de programações que nós criamos nessa existência através das nossas experiências, ou também de um conjunto de crenças e programações que nós herdamos dos nossos ancestrais, dos nossos pais, né, mãe e pai, ou cuidadores quando nós éramos crianças, e herdamos também da nossa ancestralidade, e também nós podemos carregar isso de vidas passadas. Geralmente, quando nós nascemos numa família que existe um tipo de karma, é porque aquele karma já estava em nós numa outra encarnação. Então eu já tinha aquela dinâmica numa outra encarnação, naquela outra encarnação eu não consegui me livrar daquela dinâmica, e aí por causa disso, eu venho para uma família onde existe a mesma dinâmica, eu carrego esse karma. Por quê? Porque se eu vier nessa família e eu conseguir, enfim, me livrar desse karma, eu não só quebro esse karma, ou seja, esse conjunto de programações, para que eu não passe mais por esse tipo de situação nessa vida e não carregue para uma próxima existência, né, quando eu voltar a reencarnar, e eu também liberto meus ancestrais, porque quando eu venho nessa família, eu honro meus ancestrais, não no sentido de copiar e de fazer a mesma coisa que eles faziam, mas sim no sentido de entender que eles não tinham a consciência para poder quebrar o karma, então eu venho como a consciência que quebra o karma e que livra esses ancestrais, ou seja, liberta eles dessas energias que não servem mais, certo? Isso é o que está acontecendo aqui, tá bem? A gente vai contar então a história de um homem aqui, tá? Mas você ajuste para a sua realidade. Eu vejo aqui a história mais de um divino masculino, tá bem? Mas essa história desse divino masculino envolve... Essa história desse divino masculino envolve questões financeiras, mas também envolve questões emocionais. Porque é como se... Qual é o karma, tá? Antes de explicar tudo. O karma desse divino masculino é o seguinte, ele acredita que ele precisa ter recursos financeiros para ser feliz no amor. É o tipo de pessoa que não acredita que é merecedora de amor, que não acredita que é merecedora de ter a vida em abundante em todos os aspectos, tá? Principalmente no aspecto emocional, se essa pessoa não tiver a vida financeira equilibrada. Então é o tipo de pessoa que ele tem uma pessoa no coração dele, que ele ama muito, que ele gosta muito, mas ele não acredita que essa pessoa é a altura dele. Por quê? Porque ele tem um apreço muito grande para essa pessoa, ama muito essa pessoa, mas ele não acredita que essa pessoa seja a altura dele, porque na mente dele, isso pode ser uma coisa subconsciente também, pode estar gravado no subconsciente, pode ser que ele nem pense assim, conscientemente do tipo, se eu não tiver dinheiro, eu não posso ter um relacionamento. Pode ser que ele evite entrar num relacionamento, principalmente com essa pessoa que ele tem que o coração dele, né, que ele é apaixonado, que ele ama, porque ele acredita que essa pessoa merece mais e ele acredita que ele tenha que ser o provedor, ele tenha que ser a pessoa que vá prover as coisas para essa pessoa que ele ama, tá bem? A gente sabe que na sociedade onde a gente vive, que é uma sociedade totalmente patriarcal e machista, existe essa crença, né? É uma crença social de que o homem é o provedor, de que o homem é a pessoa que tem que prover os recursos financeiros para o relacionamento. E essa crença não está só no subconsciente coletivo do homem, ela está no subconsciente coletivo da mulher também, porque muitas das mulheres, por mais que elas acreditem que elas não são assim, no subconsciente delas elas são assim. Então são um tipo de mulheres que são extremamente independentes,
que não tem problema nenhum em pagar a conta ou dividir a conta, mas se caso elas tenham que arcar com as consequências, suponhamos que a pessoa que está com elas diga, hoje eu não posso pagar, você pode? Ela não vai gostar daquilo, ela vai achar que aquela pessoa está abusando da boa vontade dela, porque no subconsciente dela, ela ainda acredita que o homem tem que ser o provedor, né? Claro que a gente tem que entender que existem duas diretrizes aqui, tá bem? Uma coisa é uma pessoa dizer pra ti que naquele momento ela não pode pagar, e tu vai lá e tu paga pra ela, e aí assim ambos vão, né, se ajudando, e ambos vão, cada um cuidando das suas finanças, cada um pagando por si, e tendo esse equilíbrio. E outra coisa é você encontrar uma pessoa, né, que abusa da tua boa vontade e você acaba tendo que sustentar essa pessoa porque essa pessoa não quer trabalhar, porque essa pessoa não quer fazer a parte dela também. Então aqui o que eu estou dizendo é que a questão do equilíbrio é primordial. A questão do entender que não é necessariamente o homem que é o provedor e nem a mulher que é a provedora, mas que ambos têm que entrar numa comunhão, ou seja, num equilíbrio de ambos construírem juntos, de ambos ambos nutrirem a relação. Ao meu ver, isso é o tipo de relação que é saudável, quando ambos nutrem, né? É claro que todo mundo gosta de receber um presente, todo mundo gosta que uma pessoa pague a conta, que uma pessoa, né, dê as coisas, mas isso não é o primordial, não é o mais importante. E na mente desse masculino, ou no subconsciente desse masculino, ele acredita que para ele poder ter o amor como ele sempre sonhou, o amor como ele sempre desejou, ele precisa ser o provedor. E aí esse masculino, ele tem buscado maneiras de encontrar soluções para que ele possa melhorar a vida material dele. Porque ele acredita que somente assim, somente quando a vida dele material estiver boa, ele vai poder, enfim, entrar nesse relacionamento. Eu vejo um masculino que pode ter optado por outros relacionamentos, no sentido de... eu gosto de uma pessoa, sou apaixonado por uma pessoa, mas por eu acreditar que eu não posso ficar com essa pessoa, porque eu acredito que essa pessoa não é da minha altura, não é a minha altura. E principalmente no sentido monetário, né? Então pode ser uma pessoa de uma classe social diferente, uma mulher ou um outro homem, aqui não ajustem os gêneros. Mas eu acredito que essa pessoa ela tenha um recurso financeiro melhor do que eu, e por eu ver que essa pessoa tem recursos financeiros melhor do que eu me sinto inferior a essa pessoa e eu acredito que eu não posso vivenciar esse amor por causa dessa questão de diferença monetária, né? Só que o que acontece? Por essa pessoa se sentir assim, ela acaba, ao invés de escolher a pessoa que ela gosta, ela acaba por escolher outras pessoas onde ela vai conseguir lidar melhor com os relacionamentos. Então, provavelmente, esse divino masculino ele acaba escolhendo outras pessoas, né, independente do gênero, que estejam dentro da zona de conforto dele ou dela, né? Porque pode ser uma mulher com um divino masculino ativo, tá bem? E o que é essa zona de conforto? É uma pessoa que seja mais submissa, é uma pessoa que seja mais dependente fisicamente, pode ser também. É uma pessoa que é mais dependente financeiramente, tá bem? É uma pessoa que estejam num patamar financeiro mais baixo do que esse divino masculino, tá bem? Então ele acha que ele só pode ter um relacionamento se for com uma pessoa que seja mais submissa, que esteja menor do que ele, menos do que ele, porque na cabeça dele, no subconsciente dele, ele acredita que não é certo, através das crenças sociais, de que ele se relacione com uma pessoa que esteja num patamar mais elevado do que ele financeiro. Só que isso acaba trazendo para ele sofrimento. Porque o que a gente sabe é que quando nós não seguimos o que o nosso coração quer, né, as nossas emoções nos levam a fazer, e quando eu digo emoções, eu não digo emoções criadas pela mente, pelo medo e pelo ego, eu digo emoções criadas pelo nosso eu superior, pela nossa vontade genuína e intrínseca do ser, né? Então, quando ele não segue que as emoções dele genuínas e intrínsecas do ser, que é estar no relacionamento com essa pessoa que ele ama, né? Porque ele acredita que essa pessoa é superior, ele acaba indo então para relacionamentos com pessoas que ele não ama, que ele não quer, por seguir essa questão do ego, que é a questão do medo, que é a questão de acreditar que ele vai ser julgado socialmente se ele estiver andando com uma pessoa que tiver mais dinheiro do que ele. Pode ser que ele acredite que se ele andar com essa pessoa, se ele estiver com essa pessoa, né, ele vai ser julgado porque as outras pessoas vão... o que as outras pessoas vão dizer? Vão dizer que eu sou sustentado por ela, né? Vão dizer que ela que paga as coisas pra mim, vai ferir a minha masculinidade.
entre aspas, masculinidade tóxica, porque isso é tóxico também. Ter esse tipo de pensamento é tóxico, infelizmente. É tóxico não só de um modo coletivo, mas é tóxico para a própria pessoa, porque é como se a pessoa se rebaixasse. Ela achasse que ela precisa entrar nos critérios e no padrão estabelecido pela sociedade para ser feliz. E ela está privando a própria felicidade dela para se encaixar num padrão social, né? E quando tu faz isso, tu só consegue plantar infelicidade, tá bem? Não sei porque eu tô com uma coisa na garganta. Peraí que eu vou tomar um pouquinho d'água. Então, isso faz parte do karma desse masculino, de ele entender, tá? O quanto isso é tóxico para ele, o quanto isso faz mal para ele e o quanto isso priva da felicidade dele, tá bem? Esse masculino ele já tá começando a entender isso de alguma forma. Talvez ele não tenha entendido isso ainda tão claramente, mas ele tá olhando aqui, tá? Ele tá sendo representado por um rei de ouros. Então, o rei de ouros, para quem sabe, como todo mundo sabe, o rei de ouros é uma pessoa que é realmente muito ligada à matéria, é realmente uma pessoa que acredita que as finanças, né, ter dinheiro, ter recursos materiais é o que deixa essa pessoa mais firme, né? É o que deixa essa pessoa, é o que faz essa pessoa acreditar que ela pode ter coragem ou que ela tem forças para conquistar os objetivos dela. Então é compreensível, né, que esse rei de ouros ele pense dessa maneira, que ele pense que ele tenha que ser o provedor, porque é mais ou menos uma atitude que um rei de ouros teria. Detalhe, um rei de ouros que estaria numa energia desequilibrada também, porque quando a gente fala das energias do rei e de rainhas, pessoal, é importante para as pessoas entenderem, quem assiste leitura de tarô entender, que quando tu chega num patamar de rei e de rainha, não significa que tu chega no auge, tá? Existem vários subníveis. Então, existe o nível de pajem, existe o nível de rainha, existe o nível de rei. Quando tu chega no nível de rainha, tu pode ser uma rainha de ouros no subnível 1. Ou seja, uma pessoa que tem a sua vida financeira organizada. Ou tu pode ser uma rainha de ouros no subnível 10, ou seja, uma pessoa que não só tem uma vida financeira organizada, mas que é multimilionária, que administra várias empresas. Ambas são rainhas de ouros, só que existem os subníveis, entende? É como se fosse uma faculdade que tu faz o curso, depois tu faz mestrado, depois tu faz doutorado, então tu vai subindo de níveis, entende? E existem os níveis negativos também, ou seja, um rei de ouros que é extremamente apegado à matéria, que é extremamente material e racional e que não consegue equilibrar o seu emocional. Existe também, então a gente tem que entender todas essas vertentes, assim como existem infinitas cores no arco-íris, existem infinitas possibilidades para o mesmo arquétipo, certo? Só que esse masculino ele já está começando a entender essa questão, porque ele já está olhando para o eremita, e o eremita é aquela pessoa que internaliza, é aquela pessoa que busca a verdade, que busca a luz. Então ele já está começando a olhar para essa luz, ele já está começando a perceber, tipo, peraí, será que realmente, para eu conseguir conquistar esse meu sonho, nessa vontade, eu realmente preciso ser milionário? Eu realmente preciso ser rico? Eu realmente preciso estar num padrão mais elevado do que essa pessoa? Será que isso não é uma crença limitante minha? Será que isso não é uma coisa estúpida até de se pensar? Né? Porque eu não estou entrando num relacionamento para ser sustentado pela outra pessoa, abusar da boa vontade de outra pessoa financeiramente falando. Eu estou entrando no relacionamento porque eu amo aquela pessoa, porque eu quero estar com aquela pessoa, independente do que a gente tem no mundo físico e material. Porque a gente tem que entender que os sentimentos e o amor, eles vão além do físico, né? Eles são coisas intrínsecas da própria alma, né? Do próprio ser. Então esse divino masculino, ele já está começando a ter essa ideia, ele já está começando a abrir a luz para essa escuridão. E quando a gente coloca luz na escuridão é quando a gente tem uma expansão de consciência, né? Que é quando a gente entende o porquê de uma coisa e a gente quebra o karma. Então, a partir do momento que esse masculino entender, ele vai começar a perceber de onde vêm essas crenças, esses padrões. E aí a melhor coisa para se fazer, pessoal, quando a gente quer entender de onde vem uma crença e um padrão limitante, é quando nós olhamos aquilo que eu falei para vocês no início da leitura. Quando nós olhamos quem foram os nossos cuidadores na nossa infância. Porque a nossa infância, os nossos primeiros anos de vida, simplesmente mostram para nós quais vão ser os nossos sistemas de crenças carregados por toda a nossa vida adulta, né?
Então, e provavelmente esses mesmos sistemas de crenças que nós criamos na nossa infância é o mesmo sistema de crenças que nós tínhamos em existências anteriores, porque a gente desencarna numa consciência e nós somos atraídos para o mesmo tipo de consciência para dar continuidade. O corpo morre, mas a alma não. Na natureza nada se perde, tudo se transforma, inclusive a consciência. Então, nossos sistemas de crenças, se nós curarmos nossos sistemas de crenças da infância, nós também curamos os nossos sistemas de crença de vidas anteriores. Não é necessário que uma pessoa se lembre de uma vida anterior para se curar. É necessário que ela entenda os padrões dessa vida para se curar. Algumas pessoas, elas são médium a ponto de relembrarem, né, situações de vidas anteriores e entenderem o link, a conexão com essa vida de agora. Mas não é necessário também. E esse divino masculino, quando ele entende esse padrão e ele observa os cuidadores, então observa a figura do pai, a figura da mãe, a figura dos avós, a figura da estrutura que eu tinha na minha infância e de entender como é que eram essas pessoas. A mãe era mais submissa e mais passiva, enquanto o pai era o provedor. O pai tinha que arcar com as responsabilidades financeiras mais do que a mãe. O pai tinha que... Ou a figura masculina também, pessoal, porque não... Quando eu falo que o pai, a mãe, o homem e a mulher... Não considerem isso, considerem arquétipos, tá? Considerem características de um ser, beleza? Então, as características dos nossos cuidadores eram como o masculino, ele era mais provedor, ele tinha que prover mais e ele era mais controlador em cima do feminino. O feminino era mais passivo, mais controlado. Então, quer dizer que você herdou provavelmente os mesmos padrões, tá bem? Dos teus cuidadores ou do teu pai e da tua mãe. Por quê, pessoal? Porque nem sempre nós somos cuidados e criados pelo nosso pai e pela nossa mãe. Às vezes a gente é criado pelo avô, pela avó, pelo irmão, pelo tio. Às vezes a gente não é criado dentro de uma família. Às vezes a gente é criado numa instituição, né, que ajuda crianças, enfim. Certo, pessoal? Então isso vocês vão ter que entender e ajustar para a realidade de vocês. O que eu vejo aqui? Eu vejo que esse rei de ouros, ele se envolveu com duas pessoas. A rainha de ouros, que seria a contraparte ideal para ele, porque rei de ouros e rainha de ouros são jarros iguais, como dizem, ou seja, são pessoas que são iguais, né, do mesmo naipe, no caso. E ele se relacionou com a rainha de espadas. A rainha de ouros é uma pessoa extremamente próspera, né? É uma pessoa que tem abundância financeira, é uma pessoa que é empoderada no sentido positivo, na vibração positiva da rainha de ouros, certo? É uma pessoa empoderada, é uma pessoa que nutre bem as relações, é uma pessoa que consegue manter a sua rotina, a sua ordem, é uma pessoa espontânea, é uma pessoa galanteadora, porque o ouros fala muito da pele, né? Do carnal, certo? A rainha de espadas também é uma pessoa que é bonita, que é comunicativa, mas é uma pessoa mais fria, mais racional, mais calculista, certo? E depende da rainha de ouros, aliás, depende da rainha de espadas, pode ser uma pessoa mais submissa também, porque aqui tá me parecendo, nesta leitura, uma rainha de espadas mais submissa, uma rainha de espadas que se colocaria num patamar menor do que esse rei de ouros, tá certo? Esse rei de ouros buscou essa dinâmica porque no subconsciente dele, no inconsciente dele, era o tipo de dinâmica que estava confortável, era o que ele poderia lidar no momento. Mas a infelicidade uma hora chega, né? A conta uma hora chega, uma hora a gente tem que pagar. Tudo que vai e volta, tudo que a gente faz volta para nós. Todos os nossos atos de inconsequência, todos os nossos atos não pensados, no futuro, independente do tempo que for, pode ser um dia, um ano, uma encarnação, 10 encarnações, uma hora isso vai voltar para nós, certo? A lei do retorno, ela tá aí, a justiça, ela sempre tem que equilibrar, entende? E essa pessoa tá começando a sentir agora o peso disso, porque ela tá começando a sentir agora que ela não tá encontrando felicidade, por mais que ela se sinta... Eu acho que ela acreditou de uma certa forma inconsciente, tá bem? Que a felicidade dela seria ter a outra pessoa submissa. Mas não, a felicidade dela tá em a consciência dela expandir. Porque a nossa consciência tá sempre querendo expandir, tá sempre querendo melhorar. Por que às vezes a gente vê homens que se interessam e dão muito mais valor para mulheres empoderadas do que mulheres submissas? Porque essa parte homem, gente, de novo eu falei isso, mas a gente reajustem, tá? Porque nós vemos pessoas que se interessam e são mais atraídas para pessoas empoderadas. Porque o ser dessa pessoa quer expandir. O ser dessa pessoa quer
não só se igualar àquele poder, mas também admira o poder. E quando a gente vê uma pessoa submissa, que necessita de nós, né, que está ali lutando, precisando do nosso amor, o nosso ser rejeita aquilo, porque o nosso ser busca expansão, o nosso ser não busca aprisionamento. E isso, de certa forma, estar condicionado a isso, né, ser submisso ou submissa, é um tipo de aprisionamento. Então, por mais que a mente dessa pessoa racional queira condicionar a outra, porque a mente quer se manter presa dentro dos padrões e caixas que a sociedade nos impôs, o ser dessa pessoa mais íntimo, mais genuíno, se interessa pela outra que é mais empoderada, porque o ser dessa pessoa quer a expansão. E estar perto dessa outra pessoa significa expandir. Porque significa que essa pessoa vai ter que se livrar desses sistemas de crença antigo, ou seja, se livrar do karma familiar e ancestral, para se tornar uma consciência mais elevada. E com certeza esse rei de ouros, porque é um rei de ouros, quando ele entender esta questão de que a alma dele pede pela expansão, ele vai conseguir inverter a polaridade do rei de ouros, que é a polaridade negativa do rei de ouros, preso às crenças materiais, em a polaridade positiva do rei de ouros, de entender que a expansão ela vai além da matéria, ela vai à consciência. Quando a consciência expande, tudo flui, inclusive a nossa vida material, tá bem? A segunda parte da leitura, tá? Duas opções. Esse rei de ouros pode estar ainda se relacionando com a rainha de espadas, ou pode já ter terminado, tá bem? Para a maioria dos casos, 90% dos casos, o rei de ouros ainda está com a rainha de espadas. E a carta da carta que vem me dizer que vai haver uma comunicação com essa rainha de espadas, onde pelo menos esse rei de ouros está pensando nessa possibilidade de comunicação com a rainha de espadas, para que ele possa cortar esse entendimento, esse envolvimento que ele está tendo com a rainha de espadas, porque independente se ele vai buscar ou não, tá bem? Se relacionar novamente com essa rainha de ouros, novamente ou não, porque pode ser que ele não tenha se relacionado, tá? Eu não falei em nenhum momento que ele se relacionou, eu falei que ele ama uma pessoa que é descrita aqui como a rainha de ouros, mas pode ser que ele não tenha se relacionado ainda com ela, que ele tenha só o desejo de se relacionar. Então ele vai cortar o relacionamento, ele tá pensando, né, em cortar relacionamentos com a rainha de espadas, para talvez dar início, né, a carta do chicote me fala sobre isso, num caminho, num relacionamento com a rainha de ouros, tá bem? Então ele vai tentar comunicação com ambas as pessoas, comunicação com a rainha de espadas para cortar relacionamentos e comunicação com a rainha de ouros para tentar dar continuidade ou iniciar algo. Esse rei de ouros, ele é uma mistura de rei de ouros com rei de paus, tá bem? Então ele é uma pessoa que, além de ser um rei de ouros, ele também tem muita energia de fogo, é uma pessoa que gosta bastante, né, do fogo, da energia, né, da energia do prazer sexual, tá bem, pessoal? E ele tem um grande magnetismo, uma coisa que magnetiza ele para essa rainha de ouros, uma coisa que chama ele para essa rainha de ouros. E essa coisa que chama ele para a rainha de ouros, que é esse magnetismo, esse fogo, é o desejo. Por quê? Porque é o desejo da nossa alma, do nosso ser. E a gente sabe que o nosso ser energético, ele é ligado com a Kundalini. A Kundalini é a energia que nós temos, que é a nossa energia sexual, que também é a nossa energia de cocriação e de criação, porque é a energia de criação do mundo e do universo. Então esse desejo, isso que chama ele, isso que atrai ele para essa rainha de ouros, e eu falei anteriormente que rei de ouros e rainha de ouros são um par perfeito, né? Esse desejo que chama ele é a energia Kundalini dele, é a energia da alma dele, é a energia da criação dele, querendo expandir, querendo sair da prisão que essa alma se encontra, de crenças sociais limitantes do karma, para ir para uma expansão. Então não é só um desejo sexual. Ele pode achar que é só um desejo sexual, que é só um desejo amoroso, mas não é só um desejo amoroso e sexual. É um desejo consciencial, ou seja, a energia Kundalini, a energia de consciência dele quer expandir. Por isso que a energia busca essa rainha de ouros. Porque essa energia entende que para esse ser que tem uma energia especial de rei de ouros, tem a necessidade de expansão material, só vai conseguir expandir materialmente quando ele expandir consciencialmente, quando ele sair da caixinha da terceira dimensão, né? Que é a dimensão social que a gente vive nesse momento, e expandir uma caixinha, ou uma caixinha não precisa te colocar em caixas, tá?
mas expandir para uma consciência maior, né? De entender que para que você tenha abundância, tanto emocional quanto financeira, não é necessário que a outra pessoa esteja por baixo. Isso só nos mostra o lado negro, né? O lado negativo da existência, que é o lado do poder, de achar que para eu estar bem e feliz o outro tem que ser menor do que eu, de achar que para eu estar bem eu preciso ter o poder sobre o outro. Não, a verdadeira felicidade, a verdadeira consciência, ela entende que não há necessidade como é que é a palavra? Não é batalha. Ela entende que não há necessidade de ter uma disputa entre um ser e outro. Ou seja, eu não preciso disputar com uma outra pessoa, de acreditar que eu preciso ter mais recursos financeiros do que ela para ser melhor do que ela ou para me sentir melhor do que ela. Essa atitude de achar que eu tenho que ter mais recursos financeiros para estar com uma pessoa, na verdade, é um medo encoberto, é uma atitude encoberta do meu próprio ser, de amor próprio que eu não tenho. Olha onde está a cereja do bolo. Isso tudo tem a ver com o amor próprio que eu não tenho. Porque se eu preciso validar a potência do meu ser, se eu preciso validar que eu só sou uma pessoa especial e importante por ter mais recursos do que a outra, significa que eu não tenho amor próprio. Significa que eu coloco o meu amor próprio na mão do que os outros pensam, na mão do que a sociedade impõe e na mão do quanto que eu tenho de recurso financeiro. Então eu estou dizendo que uma pessoa que não tem dinheiro vale menos do que uma pessoa que tem dinheiro. E infelizmente, né, na sociedade onde a gente vê que está tudo distorcido, é assim que as pessoas veem, né? Elas veem que quanto mais dinheiro tu tem, mais valioso tu é. Mas é mentira. Todos os seres têm o mesmo valor. Para a consciência universal, para Deus, todos nós temos o mesmo valor. Não é o teu carro, não é a tua moto, não é a tua casa que faz tu uma pessoa melhor ou não. E pelo contrário, se tu espera que uma pessoa se relacione com você por causa disso, saiba que essa pessoa não está se relacionando com você porque ela te ama. Ela está relacionando com você porque ela ama o teu carro, porque ela ama a tua casa, só porque ela ama os teus bens. Porque quem ama o outro pelo que o outro verdadeiramente é em essência, o ser do outro, e não o que o outro possui. Então, querer ter mais do que o outro para me sentir especial e melhor é somente encobrir uma falta de amor que eu tenho por mim mesmo, de não perceber que eu sou maravilhoso, que eu sou amável e que eu me amo independente dos recursos financeiros que eu tenho, tá? E isso faz com que o ser dessa pessoa se automutile, se autoflagele, buscando relacionamentos que não é feliz, porque esse ser entende que não é merecedor de amor por estar com o amor próprio desregulado, né? Desvalorizado, quase sem nada de amor próprio, tá bom? Porque se sujeitar a isso é mostrar o quanto de falta de amor próprio você tem. Tanto falta de amor próprio por entender que você só é merecedor de amor se você tiver recursos financeiros, o que é uma mentira. Todos nós somos merecedores de amor, independente do que a gente tem. Quanto de entender que se você tiver com essa pessoa, você acha que você não vai ter capacidade de buscar mais recursos financeiros para crescer. Sem necessidade de ser mais ou menos do que a outra pessoa, entendendo que tu vai ter os teus recursos financeiros e que a pessoa vai ter os delas, e quanto mais, melhor. Né? Quanto mais ambos tiverem, melhor. Certo, pessoal? Então, essa é a mensagem para quem se conectou com a leitura intuitiva de número 10. O que vocês acharam dessa leitura? Essa leitura ressoou com vocês? Se você gostou dessa leitura, dá like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, certo? E se precisar de uma leitura na sua energia, é só entrar em contato através do WhatsApp, beleza? Um beijo, pessoal. Tchau!